Oi, tudo bom, pessoal? Bem-vindo ao canal Mundo Novel. Aqui é a Indy novamente para continuarmos com a série de tutoriais sobre o VN Maker em português. Lembrando que esse é um programa de visual novel, onde você pode construir a sua própria ficção interativa, seja ela mais linear, seja ela branching, ou seja, com escolhas que alteram o final da história. Você também pode fazer estilo novela, que você simplesmente lê a história sem atores. E nós já fizemos alguns vídeos aí desde o comecinho, explicando sobre o programa. E agora nós vamos fazer um tutorial bem simplesinho sobre como você altera a fonte padrão do programa, porque muitas vezes aquela fonte ela não cabe no seu layout, a fonte que é a Verdana, ela não fica legal na sua história, Você quer customizar por um motivo ou outro, sempre é o meu caso, eu gosto de customizar tudo. Então vamos dar uma olhada, a gente já abre aqui o Visual Novel Maker. Para quem não assistiu os outros vídeos, vale a pena dar uma olhadinha onde encontra, quanto custa, Está tudo nos vídeos anteriores, é só dar uma olhadinha no canal. E já que você está aqui, assina, se inscreve no canal, ativa as notificações, já dá um like se você curte Visual Novel, se você quer aprender o Visual Novel Maker, tá? Isso estimula o canal a crescer e aí eu vou batalhar para trazer cada vez mais conteúdo sobre o Visual Novel Maker. Essa série é uma série bem básica, para iniciantes, e depois a gente vai entrando em assuntos mais avançados, Aliás, quero agradecer a quem assinou e principalmente quem comentou. Cara, muito obrigada mesmo, Eu estou respondendo o que vocês me perguntam e as suas sugestões são sempre bem-vindas e eu vou trabalhar nelas em breve, tá? Vamos lá, então. Porque a primeira coisa que tem que fazer, vamos abrir aqui, já deixar aberto, o nosso projeto. O projeto nosso de trabalho é o Dessa Vez Vai, baseado numa novel que eu já estou fazendo, que eu já inclusive publiquei num app famoso internacional, publiquei ele em português e em inglês. O nome da história é o mesmo, Mafia Bride for Two, ou em português, na versão em português ele ficou com o nome de Noiva para Dois Mafiosos, Enfim, é uma história romântica. Se você curte esse tipo de ficção interativa e esse tipo de assunto, de romance, depois eu vou deixar o meu canal, ou pergunta aí que eu passo o meu canal, também tá no meu Insta, gente? Ali em cima do canal tem o meu Insta, tem o meu site. Se vocês se interessam, deem uma olhadinha ali no que eu faço, tá? Mas, parando de falar um pouco de mim e falando do Visual Novel Maker, vamos lá para colocar fontes. Gente, vocês viram que no tutorial anterior eu tinha colocado uma cena que era uma sala de vestir, um closet todo lindo, todo chique. E essa daqui já é a cena de uma capela de casamento, que inclusive é a mesma cena do projeto original, tá? Então eu coloquei assim para os dois seguirem sempre passo a passo a mesma situação, tá? Não é que eu fiquei doida não, foi de propósito. E eu também fiz uma mudança na posição da personagem principal, ela estava mais aqui no meio, porque a gente num vídeo anterior a gente simplesmente jogou ela ali e largou ela ali, mas eu coloquei ela mais pro canto e a gente eu vou recapitular para vocês, como é que você altera a posição do personagem, tá? Então lembrando, que se você não viu os vídeos anteriores de como inserir o personagem, dá uma olhadinha no vídeo anterior de como que você cria um personagem e deixa ele apto para ele ser usado aqui onde você faz, eu chamo de tela de trabalho, que é o segundo atalho aqui, e eles chamam de scenes, de cenas. Aqui que a gente realmente monta tudo, então eu chamo de tela de trabalho, tá? Então você tem que cadastrar, mas dê uma olhadinha lá no outro vídeo, como é que você preenche tudo
para você deixar o personagem apto para uso, para você simplesmente chamar o comando e ele já está ali dentro da seleção aqui, entendeu? Assistam lá. Então, disse que eu ia mostrar para vocês como que você seleciona a posição. Olha, tá aqui em Position, né? E você tem 3 modos de posição. O pré-definido, ele só tem as posições ali, top left, top right, bottom left, left center, tá? E a padrão é essa daqui, que é a top left, que é exatamente onde o personagem ficou no começo, tá? E se você troca, vai alterando aqui, pode não ser muito interessante para você, dependendo do formato da sua imagem, né? Não faz muito sentido. Eu não gosto de usar. Também tem o Calculated, né? Calculado, que daí você tem as coordenadas X e Y. Você vai ver que em alguns momentos você só tem como trabalhar com as coordenadas X e Y. E como é que funciona, né? Imagina que você tem aqui uma cruz que divide ao meio. Se você estudou lá no seu ensino médio, né? Eu acho, foi no fundamental, faz muito tempo, não lembro. E você tem lá as coordenadas X, que vai na horizontal, e a Y, que vai na vertical. E ele se desloca. Então imagina que a tela está dividida aqui, para cá, do meio da tela é negativo, para lá é positivo, para cima é positivo, para baixo é negativo. E aí é por isso que aqui tem um número negativo e positivo e você vai alterando. Mas o jeito mais fácil de utilizar, gente, hoje a vizinhança tá enlouquecida aqui, que é dia de faxina, né? E eu comecei a fazer tarde o vídeo, então tem um pouco de barulho, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, então tem a posição direta, que ele tem as mesmas coordenadas que mostrava lá no X e no Y, porém quando você clica em cima das coordenadas, abre essa outra tela aqui, que você simplesmente arrasta para onde você quiser. Porém, né, olha aqui, nesse caso, eu arrasto enfim, quero ela para cá, mas vamos supor que eu quisesse ela flipped, né, virada na direção oposta. Eu clico com o botão direito e escolho Flip Horizontally. E ela virou para lá, vira para cá, beleza. Entenderam, né? Vamos supor que eu não queira esse zoom. Eu venho aqui em Properties e aí eu altero o tamanho do zoom. Vamos supor que eu queira que mostre mais a roupa dela, né? Porque nesse meu caso aqui eu tenho ela de corpo inteiro. E aí eu posso colocar o zoom aqui menor, dar um flip se eu quiser ou não. E, meu Deus, olha ali, aqui eu tô arrastando, né? Ali, coloquei ela, aí eu dou OK e ela fica menorzinha ali. O que vocês acham? Interessante, né? Então é assim que você altera a posição do seu personagem, né? Você inclusive pode alterar o ângulo. Vamos ver aqui, eu nunca mexi nisso aqui, vamos ver. Eu sou uma noiva muito louca. Bom, vamos... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a pobre? Deixa um 0 aqui. Ok. Opa, vamos tirar esse zoom out, né? Vamos deixar ela em 100%. Eu quero ela aqui. Então, foi isso que eu fiz antes de começar. Apesar de ter 2 aspiradores e, enfim, né, tá bastante barulho aqui, eu vou confiar no poder do microfone condensador e esperar que dê tudo certo e continuar fazendo o tutorial, tá? Pra gente não perder aqui o ânimo, né? Vamos lá. Então, agora que eu dei essa recapitulada, né, sobre a posição,
o que é o assunto, né, do nosso vídeo aqui, é como trocar a fonte, porque na verdade de repente eu não curto a fonte que já existe. Vamos mostrar aqui qual que é a fonte que já existe. Ó. Pego aqui o menu de comando de texto e coloco ali um texto qualquer. Show text. Não mexi em nada, tá? E aqui pode ver que logo se arrasta, se você abre o drop down, e aqui embaixo você entra o texto. Vamos colocar aqui. Não, vamos botar aqui. Agora você pode mudar o nome do personagem, da personagem, né? Da personagem principal. Meu Deus, pensa numa pessoa ruim de teclado. Daí ok, vamos lá. Tá vendo como eu não mexi em nada, além de eu ter digitado o texto, ele fica aqui totalmente desalinhado, né? Totalmente desalinhado. Aqui eu tinha dado uma quebra de... Meu pai, pensa numa pessoa descoordenada aqui. Tinha dado uma quebra e daí cortou no meio, né? Mas na verdade... Então, quando você não edita nada, ele vem aqui para o topo à esquerda, né? Na verdade, à esquerda da tela, ele não dá espaço, não dá nada, ele totalmente sem nenhuma formatação, com a letra Verdana, que é a padrão. E então essa letra padrão de repente não combina, você não gosta, né? Não vai combinar e você quer trocar para uma fonte mais estilosa. Tudo depende, né, da sua história. É uma fonte mais tecnológica, se você está fazendo uma história de ficção científica, ou é uma fonte de script, né, uma fonte que parece que foi escrita à mão. Tudo depende. Uma fonte mais que dá uma vibe assim mais medieval, se você vai fazer ali uma história de fantasia, né, ou histórica, enfim. Você vai escolher. Claro, né, que você vai escolher uma fonte que tenha bastante legibilidade, porque a pior coisa que tem é você querer uma fonte muito estilosa e ela ser muito difícil da pessoa ler, né? Então você recomendo, né, que você escolha uma fonte bastante legível, tá? Outra coisa também, que você tenha certeza que você está escolhendo uma fonte que tenha todos os símbolos que você precisa, tio, cedilha, todos os acentos, né? Verifica isso, porque é horrível quando você está lendo o texto numa fonte e daí tem aquela quebra no meio com uma fonte estranha para poder ter o símbolo, né? Da fonte padrão, fica muito esquisito. Então, gente, toma cuidado. Outra coisa que você precisa saber é que o Visual Novel Maker ele só aceita a fonte com uma extensão, ou seja, um tipo de fonte, tá? Que é o WOFF. Eu vou botar aqui na tela. WOFF, né? Então, só aceita esse tipo. Ah, mas por que não aceita TrueType? Por que não aceita OpenType, que são as mais comuns, né, que você vai encontrar praticamente em todo lugar? Porque eles precisam ter a garantia de que isso vai aparecer em todos os browsers. Então, essa WOFF, ela fica inserida totalmente, né? Ela não depende de outros fatores para funcionar, e é por isso que eles escolhem a WOFF, tá? Então a WOFF, ela é um pouco mais difícil de achar, ela é para a internet, exatamente para você colocar em sites, em projetos assim. E deixa eu dar uma mostradinha aqui. Opa! Aqui. Outras coisas aqui, minhas tentativas. Vamos lá, o que era aqui? Aqui, vamos para a tela principal. Então, no projeto, eu estou usando essa fonte aqui. Opa, o off não abre aqui.
Estou usando essa daqui, eu abri a TrueType, porém eu tenho a cópia dela em WOFF, né? Eu estou usando a Exer Regular, lembrando que você tem que atribuir se ela for gratuita, né? Se você baixou ela de algum lugar, você tem que atribuir lá no final do teu projeto, né? Na hora que você botar os créditos, faz isso, cara, atribui, né? Se você teve de graça, dá uma força para a pessoa que te ajudou, tá? Outra coisa é que, como eu falei, né, você não consegue usar TrueType, não consegue usar WOFF. E, claro, né, se você tem a licença, se você comprou essa fonte, coloca lá também a fonte, né, que você tem a licença, que ela é licenciada, tá? Não tenha problemas depois, principalmente se você vai vender este teu jogo depois, tá? Então, isso aqui é para vocês verem como que é a fonte. A WOFF aqui, ó, esse WOFF, beleza? Oh, mas ela é difícil de achar, tá? Então, tem solução, né? Como é que eu faço aqui? Tem este site, tá? Que chama Google Web Fonts Helper. Eu vou botar na descrição, tá? herocoap.com. Que todas as fontes que estão lá no Google Fonts, elas estão aqui e você escolhe, deixa eu mostrar aqui, ó, você escolhe qual que você quer, podia ser Amico, Anaheim, ela mostra aqui, né? Olha aqui, ela mostra como que ela é. E você escolhe aqui e eles permitem, neste site aqui, não no Google Web Fonts normal, é neste aqui, tá? Que eu vou deixar na descrição. Você consegue baixar um zip, né? Um arquivo comprimido, que tem as extensões EOT, TTF, né? Que é TrueType, SVG, que é vetorizada, a WOFF e a WOFF 2, tá? A gente usa só a WOFF, lembrando. Então aí você vem aqui, baixa, beleza, e lembra que você pode encontrar neste link que está aí embaixo de todos os botões de download, você pode encontrar quais são as pessoas que você tem que atribuir, tá? Não deixa de atribuir. Ou, digamos que você não encontrou lá no Google Web Fonts a fonte aqui dos seus sonhos. Você encontrou em outro lugar e ela é uma TrueType ou ela é uma OpenType, né? Uma OTF ou uma TTF. E você vai vir num site que é um conversor de fontes. Eu achei esse daqui, fontconverter.io, né? E aqui você poderia baixar puxar o teu arquivo, blá 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 blá, e escolher aqui que você quer a WOFF 1.0 e converter, tá? Isso daqui não te exime de ter que dar a atribuição, tá bom, gente? É importante porque isso vai te livrar de muito problema. Outra coisa, então assim que você consegue. Então, agora que eu tenho a fonte, né, que eu ou comprei ou baixei do Google Web Fonts Helper, ou eu encontrei na internet aí e converti ela para o tipo WOFF, WOFF 1.0, né, no caso. Eu já tenho uma fonte para colocar, para substituir a fonte original, então eu vou voltar lá no meu Visual Novel Maker, vou vir no menu Tools, aqui tem o Resource Manager, ou, né, em português, no gerenciador de recursos, né, ou aqui pelo menu, ou aqui pelo atalho, que cai no mesmo lugar, tá? Pode ver essa daqui com essas telinhas, né? Cai no mesmo lugar, tá, gente? Venho na pasta gráficos e olha, meu Deus, que novidade, uma pasta chamada fontes. Onde será que eu vou fazer o upload? Meu Deus, que difícil. Bom, gente, seleciona, tá? Não presta bem atenção para você não tá assim com a pasta não selecionada e dar o import, porque daí ela vai jogar num lugar aleatório e você vai ficar
sem saber se baixou ou não baixou, e vai ser aquela confusão, tá? Então seleciona fontes. Selecionou, deu import, vai aqui na fonte, né? Na Exer, poderia ser outra, tipo aqui eu tinha baixado essa óleo, poderia ser essa, tá? E baixa, gente. Então, aqui por acaso eu já baixei, né? Então tô lá com a Exer, né? Fica assim vermelhinha mesmo, não liga para isso, não quer dizer que não tá funcionando, tá? Nem toda fonte vai dar certo, tá, gente? Fontes muito exóticas normalmente não dão muito certo, tá? Ele simplesmente recusa. Então, algumas vão funcionar, outras não, tá? A Exer foi um caso que funcionou e eu peguei exatamente ali da onde eu falei, tá, gente? Do Google Fonts ali. Beleza? Importei. Quando eu importo, eu vou em Test Settings, poderia ser por aqui, e vou escolher a fonte, tá? Lembrando que a fonte original, como eu já mostrei ali, é a Verdana, né? A Verdana, aqui ela tá grandona porque ela tá em 60, mas o normal dela é 40, então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa daqui, ó. Então, delete, aqui, deleta, traz outro pra gente trazer Verdana 40, né? Esse aqui é o default, é o padrão, onde ela não é muito grande. Eu poderia ver pelo text, ou eu também poderia ver pela... Aqui, abrir o menu mensagem e pegar o Message Settings também. Tanto faz, tá, gente? Nesse caso aqui, eu comecei a fazer por aqui. E depois, quando eu estiver fazendo as mensagens, eu vou ser obrigada a também fazer a configuração das mensagens, que são as mensagens que vem naquela caixinha aqui embaixo. Também eu vou ter que fazer. Então, na realidade, você vai ter que fazer os dois, né? Pode ver aqui, ó, Verdana, 40, tudo isso. Como eu já tinha colocado o texto aqui, eu vou começar pelo Test Settings, né, pelas configurações de texto e trocar. Isso daqui, gente, não tem drop-down, então eu tenho que digitar o nome da fontezinha. Extra. Por acaso essa fonte tem um nome pequeno e não é nada difícil de escrever, né? Mudei o nome da fonte. Imediatamente, tá? Já altera a fonte. Quis alterar o tamanho, igual eu fiz antes. Imediatamente altera, tá? Mesma coisa no Message Settings que eu tiver, eu vou fazer ali, depois eu faço certinho, passo a passo, né? Para não atropelar as coisas. Então, consegui alterar o nome, o tipo da fonte, né? Na verdade, consegui alterar o tipo da fonte. E isso se estende para todos, nessa cena, tá? Dentro desta cena, toda cena você vai ter que fazer isso. Ah, mas não tem um jeito da gente colocar para alterar no projeto todinho? Teoricamente tem, tá? Teoricamente tem. É explicado aqui dentro do tutorial deles que existe um jeito. Porém, este jeito, gente, não funcionou. Quando eu testei, não funcionou. Opa, não funcionou. É um script, né? Ou não é aqui exatamente? É aqui. Changing your game font, tá? Que ele explica que a gente tem que colocar um pequeno script, tá? Mas assim, eu fiz e não funcionou, não alterou, tá? Então, se você quiser tentar e me mostrar onde que eu errei, cara, eu vou esperar com bastante ansiedade, porque não funcionou. Eu segui assim passo a passo várias vezes e não deu certo. E o jeito que deu certo é esse jeito aqui, que aliás é bem simples, né? Até porque você pode estar querendo alterar de acordo com a cena, a fonte, né? Então não tem problema de você fazer isso e regular de acordo com as suas necessidades, né?
Inclusive, tá, existem pequenos códigos que você pode usar para você fazer alterações durante a mensagem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aliás, né, vou mostrar isso agora, claro. Então, existem códigos que você coloca no corpo do texto que você está escrevendo, que eles alteram algumas características do texto, que serve tanto para o text settings quanto para o message settings, tá? Funciona nos dois. Então, vou dar um exemplo aqui, né? No show text, a gente faz o seguinte, lá ali eu tinha escrito: agora você pode mudar o nome da personagem principal. Eu poderia colocar aqui na frente de nome, vamos lá, colchetes SZ, 2 pontos, e colocar um número aqui, vamos botar 80, fecha colchetes. Dou Enter. Opa, se eu der um Enter eu dou quebra, né? Pera aí. Volto aqui no teste, eu venho aqui de novo. Olha aí, então tudo depois do código que eu coloquei, né, SZ, que é um tipo de abreviação de size, né, que é tamanho em inglês. E o número que eu colocar já vai ser o tamanho da fonte, né? Então, tudo que eu colocar depois do código vai ficar no tamanho 80, né? Porque eu botei 80 aqui. Se eu tivesse botado 90, ia ficar maior. Se eu tivesse botado 50, ia ter ficado menor. E assim sucessivamente. Vamos mostrar aqui, ó, se eu botasse 10, né? Bem pequenininho. Olha ali, mal dá para enxergar. Entenderam? Então, se eu quero alterar somente o tamanho de algumas palavras, eu vou usar o comando SZ, né, dentro dos colchetes, SZ 2 pontos. E logo a seguir o número que é o tamanho da fonte, tá? Então era 60, né? Vamos deixar aqui de novo 60. Meu Deus do céu, pensa uma pessoa descoordenada, gente. Pessoa descoordenada, volta aqui. Ah, que eu botei um 0 aqui no meio, aí tu estraga o código. Tá. SZ, 2 pontos, e o número então dentro do colchete, se você altera o número, o tamanho da fonte, né? Vamos colocar ali 80 de novo. Vamos pôr 800, não, não é 80. Eu e a minha mania de dar Enter, né? Não pode dar Enter, tá? Só sair do campo, porque se você dá Enter, ele entende que é uma quebra de linha, tá? E não é o que a gente quer. Então, pessoal, depois do SZ80, você também vai ter outros códigos, tá? Que você pode usar para fazer alteração de estilo na sua fonte. Por exemplo, o código... Opa, voltando aqui, deixa eu colocar no lugar certo aqui. O código Y, 2 pontos, tá? Sempre dentro de colchetes, tá? O Y, 2 pontos, você pode usar com B maiúsculo, que é B de bold, isso significa negrito, tá? E então é assim que eu deixo tudo que tiver na frente aqui dos códigos vai ficar em negrito, tá? Ó, o exemplo, mostrando aqui na tela, viram aqui, né? Ficou em negrito. Eu poderia usar o Y com I, novamente maiúsculo, para ter tudo em itálico. Poderia usar com S, para ter ele riscadinho aqui no meio, né, sobrescrito. Poderia usar com U, para ficar com um traço embaixo da fonte, né? Aí digamos que eu quero, por exemplo, que só a palavra nome esteja em negrito e o que tiver aqui não, ou o que tiver depois não, né? Então vou dar um exemplo. Então estamos aqui com tudo em negrito. Aí eu venho depois de nome e coloco colchetes Y, 2 pontos, N, fecho colchetes. Porque esse
código y2.n, ele é o código que anula o código anterior, né? O y anterior, seja ele negrito, seja ele itálico ou qualquer um dos outros y. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que somente a palavra nome ficou em negrito e o resto não ficou. Mas se vocês repararam bem, não afetou em nada, tá? O código que anula o código anterior, o y anterior, não alterou em nada o que foi alterado pelo código SZ, tá? Por quê? Porque são de categorias diferentes. Se você quer diminuir ou aumentar, né, no caso, o tamanho da fonte aqui, depois que você usou o SZ, você tem que voltar e escrever novamente SZ e colocar aqui o tamanho que você quer. Aí sim, você faz a alteração igual está aqui na tela. Tá? Então, como eu falei, eu vou deixar a lista de códigos na descrição. Essa lista de códigos pode ser encontrada direto aqui no manual, que fica aqui nesse atalho, tá? Mas fica mais fácil lá na descrição, né? E você pode testar e descobrir todos os códigos e o que eles fazem. Não são só esses, mas esses são os mais importantes, tá? E no próximo vídeo, gente, a gente vai dar uma olhadinha maior nas caixas de mensagem, né? Que é aquela parte aqui embaixo, né? Na parte inferior da tela, onde você tem uma caixinha onde vem as mensagens e os diálogos, né? Aqui, olha, por exemplo, vocês viram que eu acabei de puxar o comando Message Box Visibility, e aí eu ativo ele de No para Yes, e aí ele já está ativando a caixinha, né? Essa é a caixinha padrão, mas também no tutorial, o próximo tutorial, a gente já vai aprender a customizar, dominar totalmente a caixa de mensagem, ok? Então, já chegamos ao fim do vídeo, né? Que foi bem longo. Eu agradeço muito quem assistiu. Se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, deixem lá nos comentários que eu respondo, tá? Sugestões também. Cara, agradeço muito quem está deixando sugestões. E se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, indiquem, tá? Eu espero vocês no próximo tutorial. Falou? Tchau, tchau!